Então, a nossa próxima né, convidada é a doutora Márcia de Souza Antunes, diretora industrial do Instituto Vital Brasil. Ela vai falar sobre as iniciativas de imunobiológicos e, inclusive, vacinas lá do Instituto. Né? A doutora Márcia também é farmacêutica e é professora da Universidade Federal Fluminense. Por favor. Márcia. Então, boa tarde, muito obrigado, Gerson, pelo convite. Na realidade, eu vim mais ouvir do que falar alguma coisa. A diretoria nova do IVB começou no dia 1º de fevereiro, ou seja, sei muito pouco sobre tudo o que está acontecendo lá, mas estamos, dia a dia, correndo atrás de um prejuízo. E isso que eu tenho para dizer para todos. Eu fiz uma apresentação muito rápida, né, do que é o histórico do Vital Brasil, porque quase todos devem saber, mas ele é um laboratório oficial, né, com um dos 4 dentro do Brasil que fazem soro hiperimunes. Ele foi criado em 1919 pelo cientista Vital Brasil. Em 1943 ele se tornou o Instituto Vital Brasil. Em 1945 ele foi transformado em uma sociedade anônima. Em 1957 ele majoritariamente ficou ligado ao governo do Estado. Trazer missão, visão é meio sem muito propósito nessa apresentação, principalmente nas apresentações anteriores. Mas a nossa equipe tem pensado muito e topou uma iniciativa que é ampliar o papel da referência em saúde que hoje o Vital Brasil tem, que já teve antigamente e que, infelizmente, ficou um pouco esquecida. Nós temos um campus, que é essa sede em Niterói, na cidade de Niterói. Temos um campus, que é na cidade de Cachoeira de Macacu, onde tem o plantel dos nossos cavalos. E temos uma unidade em Nova Friburgo, que é só de módulo de preservação. Por que usamos equídeos, né? Equídeos é importante, mas principalmente que ele tem uma fácil adaptação, relativo baixo custo, porque nem é tão baixo assim, mas não possui zoonoses neurodegenerativas. A gente produz todos esses tipos de soro, que vocês podem ver aí. Na realidade, hoje, com a planta que o IVB tem, que é bastante pequena, o invase de ampola pode ser em 12 mil por hora, então não é tão pouco assim, para atender pelo menos a necessidade dos soros hiperimunes que tem no Brasil hoje. Todos esses soros são possíveis de serem formulados e envasados no IVB, e principalmente o soro anti-Covid, que depois eu vou pedir para o Luiz Eduardo, que está presente aí, possa falar um pouco mais. Mas o processo de fabricação do soro, ele é igual para todos eles, inclusive para o Covid. Né? Hiperimunização, sangria, processamento do plasma, formulação final e uma metodologia analítica. Então, a gente pode obter esse antígeno, né, dos nossos biotéres e dos nossos animais, mas também a gente tem contratos com alguns fornecedores de antígenos no país. A inoculação, que ocorre no plantel, né, e específicos, os animais são separados por cada tipo de soro que ele vem, anticorpo que ele vem a produzir, e no final nós temos as sangrias que levam as bolsas de sangue coletado para o plasma com anticorpos e as hemácias para reinfusão. Nas nossas instalações, esse plasma passa por digestão, um primeiro fracionamento, um segundo fracionamento, diálise, clarificação e filtração esterilizante. Esse processo parece extremamente manual, mas ele tem um número bastante elevado de equipamentos. Após essa formulação do soro, que vai ser de acordo com o que cada um se propõe, né, ao lançamento e para o invase, para o atendimento ao SUS.
Na realidade, a gente tem que ter um controle químico e um controle físico-químico bastante acelerado, e temos. Temos hoje algumas PDPs, que são alguns relacionamentos que eu até nem posso falar muito sobre eles, porque tem pouquíssimo tempo para eu me aprofundar, mas a gente tem produção de alguns medicamentos oncológicos e temos uma área para fazer esse tipo de análise. O IVB já tem essa área instalada. Mas os novos projetos, acho que aqui todo mundo sempre nos pergunta, a gente está com soro antiapílico, né, que são em fase 3, que é da mordida de abelhas, que a gente precisa de recrutar público-alvo, ele é mais complexo. Temos o soro anti-SARS-CoV-2, que também é seguindo aquela metodologia que eu mostrei para vocês, mas a gente está em preparação de testes clínicos e temos, sim, algumas negociações para futuras parcerias e tratativas com o Ministério da Saúde. Bom, no dia 12 de agosto, é bom a gente finalizar aqui, o Instituto Vital Brasil, a UFRJ e a Fiocruz depositaram o pedido de patente do soro produzido por cavalos para o tratamento da Covid-19. Depois de 70 dias, os plasmas de 5 animais do Instituto, inoculados em maio de 2020, com proteína S recombinante do novo coronavírus, produzida pela COP-UFRJ, apresentaram anticorpos neutralizantes entre 20 a 50 vezes mais potentes contra o novo coronavírus do que o plasma de pessoas que tiveram a doença. Isso nos anima muito, né? Porque, frente ao que nós estamos vivendo hoje, nesse cenário triste de 2.349 mortes nas últimas 24 horas, com 270.917 mortes no país e 118 milhões de pacientes no mundo todo, cabe termos muita cautela, mas focarmos mesmo na pressão junto ao Ministério da Saúde, nos programas que a gente pode atuar hoje, como esse soro anti-Covid, porque é um tratamento, e também a importância de vacinação. Eu gostaria que o Luiz Eduardo, que está no grupo, pudesse apresentar alguma coisa dos resultados com mais propriedade, já que ele é o pesquisador. Gerson, tem possível que ele possa falar? Desculpa. Luiz Eduardo? Eu, estou aí. Tá bom. Oi, obrigado. A Márcia, a gente não combinou, mas eu acho que foi excelente a apresentação dela, fez um resumo muito bom da instituição, caracterizando como uma empresa que produz soro já há 101 anos, né? Então, com relação ao projeto Covid, o soro anti-Covid, foi, na minha opinião, uma grande oportunidade para o Instituto Vital Brasil, que surgiu o ano passado, né, onde a gente entrou junto com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, a Fiocruz, né, o IDOR, né, e o Instituto Vital Brasil, num grande projeto que era, né, o desenvolvimento de estratégia contra a Covid, isso em abril de 2020, né, logo março, abril, a gente já estava formatando esse projeto, né, que tinha 4 vertentes, que era vacina, que era soro, quimioterápicos, biológicos estruturais e ensaios, né, em kit de diagnóstico. E como naquele momento a pandemia estava pegando um vulto imenso, a gente tinha cavalo, né, o que o Gerson fala, foi uma junção de oportunidades, né, a doutora Leda tinha, pela COPS, como a doutora Márcia falou, a proteína S já produzida, né, e a gente, com toda a estrutura de produção de plasma em equinos, então a gente conseguiu muito rapidamente, em 27 de maio, a gente começou imunizando os cavalos, né, e a gente, com a colaboração dos laboratórios da Fiocruz e da própria UFRJ, com o doutor Amilcar Tanuri, doutor Tiago, doutor Ebert, da Fiocruz, a gente conseguiu avaliar esses cavalos que a doutora Márcia citou, e hoje a gente tem 2 tropas
copinhas de 5 cavalos, são 10 cavalos no total, e todos, nas reimunizações, a gente conseguiu obter títulos bastante animadores. Foi muito interessante porque nesse desenvolvimento, o estímulo que foi dado à pesquisa e a esse momento que a gente já tem o soro concentrado, nós temos a IFA pronta, né? Isso é um fato bastante importante para o Instituto Vital Brasil, que é uma estrutura, como a Márcia falou, não é uma estrutura que está precisando de investimento, de incentivo, e a gente já está com a IFA pronta. Quer dizer, em menos de 6, 8 meses, a gente já estava com esse produto pronto. Hoje está na fase de análise, já comparando o nosso soro, que eu digo dessa constelação, né, que se juntou para desenvolver esse projeto, já desafiando, há uma proposta de iniciar essa semana, um desafio já com as cepas P1 e P2, né, para já avaliar a capacidade do soro de neutralizar essas cepas frente à cepa selvagem, desenvolvimento também de uma metodologia para análise em animais de laboratório, que era uma grande dificuldade, não lembro quem falou, acho que foi o Marcelo, com relação à estrutura de laboratórios, tanto NB3 quanto NBA3 no país. Isso atrasou um pouco o desenvolvimento de qualquer iniciativa nesse sentido, porque a ocupação dos poucos locais que tinham era muito grande, então atrasou o desenvolvimento do nosso soro especificamente. Mas também relato a importância da Anvisa nesse processo. O combinado com o Vital Brasil foi, como o Gustavo falou, da gente fazer uma relação de ir tirando todas as dúvidas, todas as questões que a Anvisa necessita de mais informação. Então, nós já fizemos 2 rodadas com a Anvisa, tá? A gente sempre fala que a bola está com a gente, porque a gente precisa responder esses questionamentos, essas indagações, e o grupo todo está todo empenhado nesse sentido, mas a ciência tem seu tempo e a gente necessita ainda de um pouco de tempo, mas, sinceramente, é louvável esse desenvolvimento, frente a uma instituição que vinha, como a Márcia falou, com pouco investimento em pesquisa, mas com a junção dessas universidades, né, de universidade, a Fiocruz, o Vital Brasil e o IDOR no Instituto, no ensaio clínico, vai ser possível, sem dúvida nenhuma, a gente desenvolver esse soro, e trouxe uma grande alegria e um grande orgulho para o nosso Instituto Vital Brasil. Eu agradeço, eu fui pego meio de surpresa, mas fico feliz, Márcia, por possibilitar essas falas, porque eu me emociono, porque é um desenvolvimento muito bacana, é uma instituição que se envolveu de corpo e alma nesse desenvolvimento. Então, é um projeto muito legal, e eu acho que brevemente a gente vai ter bons resultados para comemorar aí. Obrigado. Bem, obrigado, Márcia. Enfim, não tenho palavras para agradecer, né, de estar acolhendo esse projeto, a nova diretoria, né? Enfim, eu, como esse duplo chapéu, né, o triplo, né, como pesquisador também e, na verdade, eu sempre digo que o soro ele foi surpreendendo à medida que o trabalho foi avançando, surpreendeu a mim, surpreende parceiro do Instituto DOR, a Rede DOR, os médicos estão ansiosos, né? A gente delineou o ensaio clínico ainda no final de 2020, né? Está no site do Clinical Trials, né? Então a ideia, e claro, foi se aprendendo muito com o que se fez com os plasma convalescentes, também com os anticorpos monoclonais, de se realmente usar pacientes, né, fazer os testes clínicos em pacientes hospitalizados, mas ainda no início da doença. Então, esse primeiro dos estudos que estão sendo propostos, né, de P1, P2, já com financiamento, tanto da FAPER, financiamento também da FINEP. Então, estamos ansiosos, né, para ver, olhando aí para a questão das cepas e até comparando com os monoclonais, lembrar que é um hiperimune. Desculpa, eu estava falando como coordenador, mas do evento. Tem todo o direito. Para abrir para discussão, mas é um policlonal contra a proteína S inteira, quimérica, foldada, uma proteína, né? O Jorge Guimarães foi meu professor de bioquímica, né? E chefe lá no
desde que eu era menino, né, na iniciação científica, passando pela, né, fui chefe de departamento, diretor do ICB, mas aprendi muita proteína com o Jorge. Então, é uma proteína impressionante, né, aí o mérito grande da professora Leda de produzir essa proteína em condições de boas práticas de laboratório, 50 litros, ou seja, ela tem condição de produzir soro para se ele funcionar para o mundo inteiro, né? É verdade. Então, vamos precisar ter mais cavalos, né? Mais cavalo e mais fábrica. Eu acho que agora a resposta vai estar nesses estudos, né? E como eu mencionei, ela tem a vantagem, como por ser um policlonal, ele tem muita vantagem. E aí os dados são animadores quando ela é a mesma construção que está sendo usada tanto nas vacinas de RNA como nas vacinas da AstraZeneca, né? Então, e que já mostraram, às vezes tem uma pequena mudança de eficiência, né? Mas principalmente as de RNA já foi visto que atuam contra as cepas inglesas, sul-africana e até a brasileira. Então, parabéns. E aí só completando, Gerson, também não esquecendo que é uma proteína que pode ser usada em kit também, né? Tem outras aplicações, né? Não é só soroterápico, mas também na questão do diagnóstico ela pode ser uma ferramenta estratégica importante. Lembrar que hoje estava conversando com o professor Vanderlei e custa alguns milhares de dólares uma pequena quantidade de anticorpo para você fazer kits, né? Para fazer histopatologia e tudo. Já cedemos também para pessoal de São Paulo, né? Então, e tem uma reatividade impressionante. Presidente Rubem Belfort, que agora a gente dá continuidade, né? Para a última apresentação. O senhor quer fazer a apresentação do nosso... Não, por favor, Gerson. Então, nosso próximo apresentador é o Dr. Marcos Krieger, que é vice-presidente da nossa Fiocruz, é o vice-presidente de Produção, Inovação e Saúde da Fiocruz, além de estar nessa posição, é um pesquisador da área biológica, é pesquisador titular da Fundação Oswaldo Cruz, com muita, né, experiência, principalmente, né, nas doenças, nas chamadas, né, doenças negligenciadas. Então, mais uma vez, agradeço aí. Eu sei que o tempo muito valioso do Marco Aurélio Krieger, a pressão muito grande. Estamos todos aqui querendo botar os braços, a população toda quer entregar os braços, tanto para a Fiocruz, para a Anvisa e para todas essas vacinas. Por favor, Marco Aurélio, obrigado mais uma vez. Deixa eu ver aqui, tá. Vocês estão vendo já a minha apresentação, né? Não. Ainda não. Tá. Agora sim. Estamos vendo. Ok. Bom, primeiro, né, eu queria dizer que o tempo mais importante, na verdade, é o tempo do Gustavo, né? Fiquei muito preocupado de ver ele aqui, se ele ficasse todo o tempo, porque a gente está na iminência aí de receber o registro. É muito importante lá que a equipe tenha, né, esse trabalho, e aí eu queria fazer também coro com todos os elogios que foram feitos à Anvisa. O trabalho deles tem sido realmente um trabalho espetacular e é um dos pilares, né, que o Brasil tem aí. Eu não tenho dúvida que a Anvisa tem dado uma resposta surpreendente. Bom, eu queria aproveitar, né, agradecer o convite ao presidente Rubens, aos acadêmicos Gerson e Marcelo, que me convidaram para estar aqui, e vou trazer uma atualização sobre a estratégia da Fiocruz para esse primeiro momento da produção, né? Eu acho que o tema da nossa mesa aqui é também o legado, né, do aprendizado desse enfrentamento da emergência sanitária, e, sem dúvida, o desenvolvimento nacional é muito importante, mas, nesse primeiro momento, né, nós sabemos que tínhamos o compromisso de levar para a sociedade o mais rapidamente possível a vacina. Nós sabemos, né, que uma semana de atraso no nosso projeto já traz uma repercussão muito grande, e tínhamos a noção, quando iniciamos esse projeto mais ou menos em maio do ano passado, que precisaríamos
estar preparados para esse momento, esse exato momento que nós estamos vivendo agora, caso a ciência conseguisse esse feito, como já foi mencionado aí, que era até inesperado, de obtenção de uma vacina num prazo tão curto, mas o desenvolvimento da vacina não significaria que a gente teria vacina disponível para todos, né? Então, era necessário avaliar a possibilidade de antecipação e preparo para que nós pudéssemos estar aí enfrentando esse momento atual, que é um momento de escassez de vacina no mundo, né? A gente pode imaginar que o Brasil tem uma situação peculiar por toda a dinâmica que a gente tem enfrentado no país, mas se nós formos ver hoje os dados, existem 5 países que passaram de 10 milhões de doses aplicadas. E o quarto em número de doses aplicadas é o Brasil, e a gente nem começou ainda a aplicar, né? Então, essa dificuldade é uma dificuldade global, e por isso que é importante trazer aqui essas informações e a gente discutir um pouquinho, né, o que a gente espera que fique esse legado. Bom, nós tínhamos um desafio muito grande, né, que era em maio, imaginar como é que a gente vai usar a legislação brasileira para poder fazer mobilizações financeiras para uma vacina que ainda não existia, que a gente não sabia se ia existir. Então, nós fizemos uma análise de risco, né, avaliando aí, principalmente, né, o risco de ter que gastar mais dinheiro no futuro, porque quando essas vacinas estivessem prontas, elas chegariam com preço bem maior do que a gente poderia obter aí com essa antecipação e preparo que eu mencionei. Além disso, né, essa questão de a disponibilização tardia da vacina para a população, né? Existem muitas ofertas de vacina aí, nós temos acompanhado, mas todas são para o segundo semestre, né? E a gente sabe que muitos países no mundo ainda vão demorar mais de um ano para conseguir um acesso massivo à vacina. Então, fizemos essa análise de risco juntamente com o Ministério da Saúde, mas não só com o Ministério da Saúde, né? Também envolvemos outros atores do Estado brasileiro e pudemos, né, levar um parecer técnico sobre uma avaliação de uma matriz onde nós consideramos tecnologias diferentes, fases que essas vacinas já tinham entrado em estudo clínico. Então, aqui era muito importante que nós continuamos apoiando as nossas vacinas internas, né, na Fiocruz, como são dos grupos aí associados ao CT Vacina, mas próprio Biomanguinhos, mas nós tínhamos, como eu mencionei, o compromisso de acompanhar também as que já estavam entrando em fase clínica. Nós tivemos aí, já em março, a Moderna entrando em fase clínica e logo na sequência, em abril, a Oxford entrando em fase clínica. Então, a gente tinha que acompanhar quem estava mais avançado, né? Essa matriz aqui é uma fotografia de junho, então já tínhamos algumas iniciativas que já estavam em fase 3. Tínhamos, né, uma questão muito importante tecnológica, não só da plataforma que nós queríamos, mas também da transferência total dessa tecnologia, e não menos importante, talvez o maior motivador, foi a mobilização da nossa capacidade industrial para garantir que a sociedade brasileira tivesse acesso o mais rapidamente possível, né? Pudemos contar, então, com o apoio de vários colegas de várias esferas aí do governo, do Legislativo, da Advocacia Geral da União, do Ministério Público Federal, e achamos uma oportunidade no marco legal de inovação, na nova Lei de Inovação, Ciência e Tecnologia, para a encomenda tecnológica, ou seja, nós poderíamos iniciar esse projeto mobilizando recursos financeiros nessa ação de antecipação e preparo, com um produto que ainda não existia, né? Existia o risco tecnológico. A Fiocruz assumiu o risco tecnológico, mas não teve nenhum risco jurídico, porque nós seguimos, né, as recomendações do TCU, da Advocacia Geral da União, para utilizar essa possibilidade da Lei de Inovação e poder, então, mobilizar o projeto, né, mesmo antes do resultado dos ensaios clínicos, assumindo o risco tecnológico, não só dos ensaios clínicos, mas também do escalonamento da produção, entre outros.
Bom, uma coisa importante que eu acho que a gente tem que salientar, e isso é muito importante para a discussão que nós estamos tendo aqui hoje, nessa sessão, é que nós estamos vivenciando uma revolução aí na velocidade, mas também na possibilidade do desenvolvimento de novas vacinas, né? Claro que as plataformas clássicas, elas mantêm uma grande importância ainda, mas nós estamos aí vendo a materialização de um conceito, que é um conceito um pouco diferente das vacinas de nova geração. São as vacinas que elas não apresentam diretamente nenhum antígeno do patógeno, né? No caso aqui, vamos simplificar como se fosse o vírus SARS-CoV-2. Não tem nem o vírus inteiro inativado, nem atenuado, nem uma subunidade da proteína, nem uma VLP, que apresenta diretamente para o nosso sistema imunológico antígenos que vão disparar a resposta. O que essas novas gerações de vacinas fazem é colocar, então, a informação genética desses antígenos dentro das nossas células. E as nossas células é que vão fazer, então, a expressão dessas proteínas, e isso tem se mostrado aí uma questão muito, muito importante nos resultados que têm sido obtidos até agora, né? Eu vou salientar, então, a nossa plataforma, que é uma plataforma de vetor viral não replicante. Oxford utilizou, então, o vírus de chimpanzé, que é a plataforma que foi desenvolvida, e esse vírus, então, ele não apresenta nenhuma proteína do SARS-CoV-2, mas ele introduz nas nossas células a informação genética que produz a proteína S, de maneira muito semelhante ao que é feito com as vacinas de RNA. E aí nós temos aí duas situações muito interessantes, né? Essa expressão das proteínas permite que essas proteínas sejam apresentadas para o sistema imune e a gente consiga fazer a mobilização da resposta imune humoral, produção de anticorpos. Mas essa produção dos antígenos pelas nossas células, ela limita muito bem o que ocorre numa infecção intracelular. E ela é capaz de ativar de uma maneira muito potente a resposta celular que destrói as células infectadas. Então, essa promessa dessas vacinas de nova geração, elas prometiam melhorar essas duas fases aí da resposta imune e a gente ter respostas complementares mais efetivas. Bom, eu vou trazer aqui um resumo, então, da atualização dos dados da vacina de Oxford, né, que foram obtidos aí com o avanço dos estudos clínicos. A gente sempre salienta que esses estudos clínicos foram mais que um bebê prematuro, né, eles nasceram e apareceram na imprensa com menos de 8 meses, mas nós tivemos aí resultados da continuação desses estudos e algumas questões foram esclarecidas. Eu não vou ter tempo de me aprofundar em detalhes, mas depois, se for o caso, tiver algum questionamento, a gente pode abordar, mas os dados que hoje estão orientando, então, a bula do produto e também a orientação das autoridades sanitárias, isso foi feito na Inglaterra, foram baseadas em algumas informações importantes obtidas aí esse ano. Primeiro, é que existe já uma proteção significativa com apenas uma dose. Então, nós temos aqui dados que hoje indicam que essa proteção de eficácia, ou seja, não pegar a doença, não pegar a doença, com uma dose durante esse período de 3 meses, tem uma eficácia de 76%. E mais do que isso, né? Então, a gente já tem uma vacina com a primeira dose, a gente tem um reforço depois com a segunda dose, e foram avaliados aí vários regimes, né, entre as doses, e se viu que no período superior a 12 semanas, você tinha duas situações muito interessantes. A primeira é que, quanto maior fosse esse intervalo entre as duas doses, né, se a gente comparasse, então, menos que 6 semanas, 6 a 8, 9 a 11, ou maior ou igual a 12, o título de anticorpos produzidos contra a proteína spike era maior, né, significativamente maior. A gente está falando aí de títulos que subiram 2 a 3 vezes aí nesses diferentes grupos, né, saíram de 20 e poucos mil, chegaram a 60 mil, esse é o número quantitativo desse ensaio,
Mas mais importante que isso, a eficácia, então, da vacina acompanhou esse aumento na produção de anticorpos com esse intervalo maior entre as doses, né? A gente tem aí, nessa eficácia de 12 semanas, 81,3% de eficácia de proteção contra a doença. É bom lembrar que essa vacina, nesse estudo, né, ela foi capaz de proteger de forma absoluta nos estudos clínicos contra a hospitalização e formas graves da doença. Então, é uma vacina que permite que a gente faça uma vacinação mais rápida, porque a gente não precisa guardar a segunda dose da vacina. Só para termos uma ideia, né, o número de doses da vacina AstraZeneca que foram utilizadas no Brasil é mais ou menos 25%, um pouquinho mais que 25% do total de doses que foram aplicadas. Mas em termos das pessoas que foram vacinadas, é quase 40%. Então, isso é uma vantagem muito grande que nós vamos conseguir explorar muito fortemente já a partir da liberação da vacina produzida no Brasil, onde a gente espera aí, em menos de 30 dias, poder fornecer dezenas de milhões de doses aí que estão sendo já produzidas na Fundação Oswaldo Cruz. Uma questão muito interessante que já transcende os dados de estudos clínicos são os dados de efetividade, já no mundo real, e foram feitos 2 trabalhos muito importantes. O primeiro deles foi na Escócia, que utilizou como coorte toda a população do país, 5,4 milhões de pessoas, das quais 1,1 milhão recebeu alguma vacina, e na Escócia eles estavam usando 2 vacinas, né, a Pfizer-BioNTech e da AstraZeneca, 20% da população, então, estava vacinada, e compararam, então, a efetividade no sistema público de saúde em termos das internações. Então, durante esse período, e aqui é importante salientar que já era com a variante inglesa, a primeira variante de preocupação que apareceu, foram detectadas, então, 8 mil pessoas que acabaram hospitalizadas por causa de Covid, e apenas 58 desses 8 mil vieram de pacientes que tinham sido vacinados. É um número muito bom, mostrando aí a grande efetividade das vacinas na proteção da doença. Mas o que nos deixou até bastante animados, né, já que as vacinas de RNA têm sido tão badaladas, né, e realmente elas mostraram resultados bastante impressionantes e rápidos, foi que, em relação a essa efetividade, a vacina de Oxford, com uma dose, ela foi significativamente maior do que a vacina de RNA, né? Ela protegeu, ao final de um mês, 94% de efetividade na proteção de hospitalização, contra 85% obtido pela vacina da Pfizer. E muito importante também, ela na primeira semana ela já deu uma efetividade de 70% de proteção. A gente sabe que aqui realmente é um número muito, muito interessante, né? Que a gente possa avançar na proteção rápida, vacinando mais pessoas no primeiro momento, e que essas pessoas já tenham essa efetividade de proteção. Então, são resultados bem animadores. Lembrando aqui que a maioria das pessoas que receberam a dose da AstraZeneca eram pessoas acima de 65 anos, né? E esses dados fizeram, então, algumas autoridades sanitárias que tinham restrições contra os dados sobre a eficácia da vacina para essas populações, com os dados de efetividade reviram suas orientações, né? E essa vacina foi, então, recomendada fortemente aí para as pessoas com mais de 65 anos. Bom, esse produto, então, a gente tem aí, né, estamos numa semana muito emblemática. Nós passamos da fase, então, do recebimento da IFE, da produção dos lotes, né, de validação, pré-validação. Aqui é importante salientar que nós recebemos a IFA, não recebemos vacina formulada, nós fazemos a formulação, isso precisa ser controlado no primeiro momento. Depois desse controle, fazemos 2 lotes de pré-validação, 3 lotes de consistência, e esse processo já acabou. Nós entramos essa semana na produção industrial e estaremos produzindo até o final do mês 1 milhão de doses de vacina por dia. É importante dizer que existe um hiato entre a produção e a liberação dos lotes. A gente tem controles de qualidade aí, por exemplo, o teste de esterilidade, que demora 14 dias, mas esse impacto só vai ser sentido em março, né, que nós estamos produzindo, mas só vamos poder liberar
o que nós produzirmos até essa semana. O que produzirmos a partir da semana que vem já terá que esperar esse prazo dos controles de qualidade. Mas é uma vacina que tem um arranjo de propriedade intelectual muito interessante. Então, antes que se discutisse quebra de patentes, a Universidade de Oxford abriu mão dos royalties durante o período da pandemia, a AstraZeneca também não está aferindo nenhum resultado financeiro, então essa vacina no Brasil vai custar, com a transferência de tecnologia, com toda a adequação da área de produção, abaixo de $3,16 por dose, e serão produzidas durante esse ano 210 milhões de doses. Essa vacina pode ser transportada e armazenada na temperatura tradicional das vacinas, né? E nós tivemos aí um paper no Lancet dessa semana comparando as diferentes vacinas antes desse dado de efetividade da vacina de Oxford, até maior que a da Pfizer, que era inesperado, mas nessa matriz de análise já era a vacina que tinha mais potencial de ser utilizada como uma ferramenta de controle da pandemia por causa dessas características de facilidade de produção, de armazenamento, transporte, da sua alta eficácia e agora ainda melhor com esses dados de efetividade já com a variante inglesa. Uma coisa que nós estamos preocupados, né, e monitorando na Fundação Oswaldo Cruz são as variantes de preocupação. Nós temos muitas mutações no genoma viral, mas algumas delas elas dão ao vírus uma característica de que rapidamente esse vírus esteja dominando a população do vírus circulante em determinada região. E nós temos aqui, né, vários indicadores que mostram que, principalmente nesse mês de fevereiro, nós tivemos aí um aumento da gravidade da doença, né, os indicadores de número de casos, número de mortes. Aqui a gente está mostrando no Observatório da Fiocruz a saturação do sistema de saúde. Nós nunca tivemos um sistema tão saturado e saturado ao mesmo tempo em todo o país. E fizemos aí um trabalho de vigilância genômica com as nossas centrais de testagem. Testamos aí, no fim de semana, mais de 1.000 amostras representativas de 8 estados, e vimos que em todos os estados a variante P1 da Amazônia já está localizada, e mais do que isso, né, apenas em 2 estados ela estava a menos de 50% nesse momento, que é Alagoas e Minas Gerais, nesse recorte que foi feito, e em alguns estados acima de 70%, como é o caso do Ceará, né, uma alta prevalência no sul, que está passando por um momento muito difícil. Então, realmente, temos que ter, nessa visão das vacinas, esse olhar sobre as variantes. Uma coisa que também traz um pouco de alento nesse momento é que, aparentemente, né, essa resposta celular ela é menos atingida pelas variantes. Então, um trabalho que saiu aí do grupo da Califórnia, comparando a variante inglesa, a variante da África do Sul e também a variante da Amazonas e da Califórnia, mostrou que o impacto dessas mutações na resposta celular foi muito pequeno, que é uma questão importante no nosso caso, porque a gente sabe que essa é uma das características mais importantes dessa plataforma. O nosso projeto, então, ele prevê, num primeiro momento, né, a formulação em vase estéril, embalagem, controle de qualidade ser feito no Brasil. Nós esperávamos receber a IFA em janeiro e já estarmos entregando em março 30 milhões de doses. Como todos sabem, nós tivemos um atraso, só recebemos a IFA em fevereiro. E estaremos, então, mantendo esse cronograma da entrega dos 110 milhões de doses até julho, porque nós estamos antecipando algumas etapas internas, né? Nós estamos colocando 2 linhas de invase para produzir numa velocidade maior do que a gente estava esperando, para aproveitar ao máximo toda a IFA que for disponibilizada, e também estamos negociando com nossos parceiros uma entrega antecipada da IFA para que a gente possa, já no mês de abril, né, chegar nesse alvo de 30 milhões, em maio 55 milhões, em junho 80 milhões de doses e finalizar as 100 milhões de doses em julho. Mas aqui tem um dado importante: embora a gente tenha tido esse atraso, os dados sobre a característica da vacina, o regime de aplicação da vacina, faz com que a gente tenha uma proteção das pessoas mais rápido do que a gente tinha planejado no primeiro momento, né? Nós achávamos que estariam protegendo 50 milhões de pessoas
em julho, mas nós já estaremos protegendo quase 70 milhões de pessoas em maio. Isso é uma coisa muito importante aí que a gente vai poder, sem dúvida, contribuir, ainda mais num momento tão dramático aí no enfrentamento da pandemia. Aqui só para mostrar, né, algumas áreas que foram adaptadas numa velocidade muito rápida. Então, aqui são os ultra freezers para receber a IFA, tanto a IFA que vem dos nossos parceiros de fora, quanto no segundo momento a IFA que vai ser produzida. Aqui é uma foto da linha, a linha IMA, né, que está já produzindo essa semana. Ela começou produzindo em um turno, hoje já está produzindo em 2 turnos. E essa é uma linha pré-qualificada pela OMS, né? Daqui nós já exportamos vacinas para mais de 74 países no mundo, está totalmente dedicado para esse projeto. Aqui tem algumas fotos aí do processo de formulação. Aqui são os criovouchers, né? Como é que o IFA chega nessa concentração. Aqui a formulação e a gente poder fazer o invase estéril dessas vacinas. Nós também estamos, de forma paralela, à entrega de vacinas prontas, feitas com IFA importado, começando a produção nacional da IFA também no primeiro semestre, né? O nosso prazo é agora, no mês de março e abril, trabalhar com a certificação das instalações. Estamos finalizando a instalação dos últimos equipamentos, para que a gente comece, então, a obtenção do CTO aqui entre abril e maio e comece a produção dos lotes de validação para poder assumir uma entrega adicional de 110 milhões de doses, adicionais às 100 milhões de doses que nós temos nesse primeiro contrato, que é o contrato da encomenda tecnológica. Aqui é só uma amostra também de uma área nova que foi montada em meses. Aqui são 2 linhas dos fermentadores, né? Essas células elas saem de frascos, vão para fermentadores em saco. Aqui já estão em fermentadores de 200 litros, aqui entram no fermentador de 1.000 litros. Esses equipamentos foram instalados aqui no mês de fevereiro, já receberam o certificado, né, de qualidade da sua instalação, e nós estaremos agora iniciando, então, a avaliação dessa área para recebimento do CTO da Anvisa, entre março e abril, para começar a produção do IFA nacional. É importante que essa questão do IFA deu muita polêmica, né? Mas a Fiocruz é uma instituição tecnológica, ela não abriria mão de ter a transferência total da tecnologia, mas no espírito desse projeto nós priorizamos, né, a mobilização da nossa capacidade industrial para a entrega o mais rápido possível da vacina, e nós podíamos já, a partir do recebimento de IFA produzida fora, já começar a produção das vacinas que a gente espera poder entregar já a partir do primeiro momento após o deferimento do registro na Anvisa. E é muito importante, né, que a gente coloque, e esse é meu slide final, a Fiocruz está agora iniciando a finalização do maior empreendimento biotecnológico da América Latina, o seu novo centro de biotecnologia, que vai ser no estado do Rio de Janeiro, em Santa Cruz, e é muito importante que a gente consiga trazer para essas instalações industriais as tecnologias que nós estamos discutindo nessa sessão, né? É importante que realmente a gente consiga superar o Vale da Morte e aumentar a densidade tecnológica dos produtos nacionais para essa importante atividade que o Brasil tem uma contribuição importante, não só para o Sistema Único de Saúde, mas uma contribuição global bastante importante. Muito obrigado aí pela atenção de todos. Desculpa aí se eu estourei um pouquinho o tempo, mas eu sempre me animo um pouco demais para falar. Olha, você foi tão bom que até o Paulo Bus está te aplaudindo. Depois ele vai brigar comigo. Não, ele aplaudiu. Parabéns, foi muito bom. Gerson. Bem, parabéns, Krieger, como sempre, foi muito boa a sua apresentação, esclarecedora. E eu acho que alguém perguntou também se essas apresentações iam, acho que no chat, se elas estão disponíveis. Elas ficam disponíveis, né, presidente, para serem depois visualizadas. E eu acho que a gente tem ainda um pouquinho de tempo para perguntas, né? Então, Eu tenho uma pergunta que é um comentário. Parabéns. Me dá um pouco de medo, Marco, porque eu já vi muitos pacientes, a partir do momento que tomam a vacina, e sabendo que a primeira vacina já imuniza tanto, jogam a máscara fora e se acham assim super-homem ou super-mulher, né? Precisa tomar muito cuidado com essa divulgação, porque, claro, a boa notícia tem que ser falada, mas
Como é que você vê a divulgação adequada e o contexto melhor para essa informação circular? Eu tenho pacientes que já realmente tomam vacina, 3 dias depois estão dançando balé na rua. Eu acho que nós temos 2 cenários, né? O primeiro cenário é que pouca gente tomou a vacina, então nós temos que proteger os que não tomaram ainda, né? E a gente sabe aí que o Brasil está passando um momento muito difícil, né? É muito importante que, pelo menos, aí, enquanto nós estamos com essa situação, enfrentando essa situação tão dramática dele, número de casos, número de mortes, saturação do sistema de saúde, que a gente reforce a necessidade da utilização das ferramentas de enfrentamento da pandemia. A vacina é uma delas, que ainda estamos começando, vai fazer efeito daqui a pelo menos um mês e pouco. Mas isso é uma preocupação real. Eu vi uma recomendação do CDC nos Estados Unidos, eles já estão prevendo que, se você estiver numa reunião onde todo mundo esteja vacinado, você pode tirar a máscara. Você só vai botar a máscara quando entrar uma pessoa não vacinada. Isso é uma recomendação muito perigosa, né? Principalmente nesse momento. Então, acho que as campanhas educativas são muito importantes que a gente faça e que a gente realmente trabalhe aí primeiro para diminuir esses números dramáticos e depois para avaliar, com conhecimento científico, né, como é que a gente pode alterar a dinâmica social. Acho que o acadêmico Barros Franco tem uma pergunta. Por favor, microfone. Queria só, Gerson, lembrar que, infelizmente, a gente tem que, às 5:06, quer dizer, 17h55, interromper, porque eu sou obrigado a começar a sessão às 18 horas. Vamos lá, Gerson. Não, eu queria repetir aquela pergunta que eu fiz anteriormente. Em verdade, nós ficamos muito orgulhosos com todo esse desenvolvimento e com essa rapidez, mas, por outro lado, temos muita ansiedade com datas para poder beneficiar os nossos doentes, tanto em termos do soro hiperimune, que nós estamos ansiosamente aguardando, e, fundamentalmente, a vacina. Existe uma data, porque você citou uma quantidade grande de números de volume de vacina, mas existe uma data já prevista para a entrega do primeiro lote de vacinas para ser ao Ministério da Saúde, para que ele possa ser dividido, porque nós estamos praticamente sem vacina na maioria dos estados brasileiros. Então, nós estamos aí prevendo, né, entrega de quase 4 milhões de doses aí até o final do mês, depende do registro da Anvisa. Assim que nós recebemos o registro, na semana que vem nós já teríamos liberados aí um número próximo a 1,5 milhão de vacinas, na outra semana já aumenta para 2 milhões, depois chegaremos a um número maior. Na primeira semana de abril, esses números já chegarão perto de 4 milhões na semana, quer dizer, nós vamos entregar numa semana tudo que nós produzimos no mês, e isso tende a chegar no número de 30 milhões de doses acumuladas entre março e abril, no final de abril. 55 milhões de doses acumuladas no final de maio. Em relação à questão do contrato, que o senhor comentou na fala com o Gustavo, né, eu queria esclarecer que esse contrato é um contrato de 110 milhões de doses. Então, ali tem uma cláusula que foi colocada nessa matéria do Globo, que a gente não poderia, tinha restrições de vender essa vacina para outras ações. Nessas 110 milhões de doses, que é objeto do contrato, elas são 100% dedicadas ao SUS. Nós ainda na segunda fase do projeto, ainda não chegaremos a atender toda a demanda do SUS, mas nós colocamos uma cláusula lá que, quando atendida a demanda do SUS, a Fiocruz poderá trabalhar com os atores de saúde global, né? Nós não vendemos diretamente para países nem para empresas, mas nós fornecemos para o Fundo Rotatório da OMS, da OPAS, da Unicef, e aí sim nós poderemos contribuir nesse esforço global. Mas nesse contrato são só 110 milhões de doses, ele acaba em junho, daqui a 4 meses. Então, realmente a análise do que foi colocado no jornal, ela estava imaginando um cenário que não é o cenário exato do contrato como ele foi definido. Não sei se eu esclareci as suas dúvidas. Não, esclareceu. Então, a ideia é que dentro, digamos, de uma semana já haja alguma entrega da vacina para uso da população. É esperado, né, o registro definitivo, como o Gustavo colocou aí, nós estamos na fase final da avaliação
dos documentos, essa vacina já foi liberada, né, no Reino Unido, pela autoridade europeia, então a gente tem dados muito robustos. O que estava faltando eram os dados da produção no Brasil, porque esse registro já vem com o local de fabrico da Fiocruz. E esses dados foram obtidos a partir da chegada do IFA, essa documentação foi entregue. A gente tem muita expectativa que saia essa semana, que a gente já possa liberar a vacina já a partir de segunda-feira. É um quantitativo pequeno, mas ele é crescente, ele é contínuo, ele é seguro. Eu acho que esse é o momento que a gente está mudando. A gente sai de uma insegurança de doses esporádicas, onde a gente tinha um nível de dependência muito grande, para o fornecimento através da produção nacional. Isso vai ser bom a gente conseguir fazer isso. Não é tudo que o Brasil precisa, mas vai ser uma contribuição importante aí nesse momento, eu não tenho dúvida. Bem, Vou dar a palavra ao acadêmico Sabrá, né? Estou preocupado que o Marcelo não voltou. Espero que ele tenha sobrevivido ao ministro. Então, vamos fazer, né? Todos perguntam e o Krieger faz as respostas no final, para a gente também não receber um puxão de orelha do meu presidente. Então, temos acadêmico Sabrá, acadêmico Zé Carlos do Vale, Carlos Brandão. Eduardo. Vamos ver. Brandão. A minha pergunta é simples. Nós somos campeões mundiais de morte por Covid, ultrapassamos os Estados Unidos. Nessa proporção de entrega de vacina, as bases epidemiológicas indicam que quando a nossa curva vai ficar decrescente e nós podemos respirar aliviados. Deixa eu passar, então, para o acadêmico Vale. Cadê? Vale Brandão. Vale Brandão. Presidente e ilustres coordenadores dessa excelente sessão. Eu gostaria de fazer uma pergunta à doutora Márcia Antunes com relação ao Vital Brasil, porque, salvo o melhor juízo, eu acho que o nosso acadêmico Gerson Silva teve uma grande participação na elaboração do soro hiperimune contra o SARS-CoV-2, que foi objeto, inclusive, de apresentação dele e publicação. Entretanto, isso foi referido aqui pela a doutora Márcia Antunes, e não houve uma referência específica à participação do acadêmico Gerson Silva. Por favor, me corrija, foi uma omissão, eu não entendi bem, o que aconteceu? Eu acho que o Sérgio é um dos nossos CID-campeão nessa história desse soro hipermune feito no Vital Brasil, através do soro dos cavalos da instituição. Por favor, me esclareça esse objeto. Deixa eu passar para o Brandão e depois, logo em seguida, para o... Eu acho que eu estou perdendo alguém aqui. Eu queria aproveitar e parabenizar a todos pelas apresentações. Eu queria só fazer uma pergunta ao Dr. Marcos Krieger, que, aliás, a apresentação dele foi muito brilhante e, de alguma maneira, nos reconfortou. Eu tomei a vacina AstraZeneca no CREMERGE, há mais ou menos uns 42 dias atrás. Estava muito preocupado com essa informação que você acabou de nos trazer, de que com quantos dias após essa primeira dose nós já estaríamos, de alguma maneira, protegidos. Você nos deu agora uma boa notícia. Mas a pergunta, Krieger, é com a possibilidade de 2 doses da vacina serem feitas de entidades diferentes ou de laboratórios diferentes. Eu recebi um informe de uma cliente minha de consultório que tomou a primeira dose da vacina da Coronavac. Quando chegou no posto para tomar a segunda dose, 4 semanas depois, lhe aplicaram a vacina de Oxford. E, obviamente, que ela ficou preocupada com essa associação um pouco fortuita, né? Então, eu lhe pergunto, já tem algum estudo sobre a associação de vacinas? Parece que a AstraZeneca vai fazer associação com a vacina russa, do laboratório Gamaleya e da Sputnik. E é isso que eu gostaria de saber. E se o professor Marcelo Morales estivesse, se já tem alguma informação sobre o estudo do Sofosbuvir e do Daclatasvir, que é uma área de interesse meu, eu trabalho muito com hepatite. E essas 2 medicações são medicações absolutamente revolucionárias no tratamento da hepatite C.
Obrigado, acadêmico Carlos Eduardo. Vamos passar, então, para a resposta e considerações finais. Vou passar primeiro para a Márcia e depois para o Dr. Krieger. Márcia. Doutor Carlos, com certeza o Gerson foi uma pessoa extremamente importante. É que essa fase que a gente está agora, ele tem acompanhado, junto à FAPERJ, o pesquisador Luiz Eduardo. Por isso que a gente fez questão de que ele apresentasse, e foi um combinado entre nós, né, Gerson? Mais ou menos. E eu queria só fazer uma pergunta. Eu fiz a AstraZeneca e teria que fazer a segunda dose em abril, né, como profissional de saúde, e tem mais de 60 anos. O senhor considera, doutor Marcos, que eu vá fazer ou então a gente não vai fazer por essa nova... É uma dúvida. Então, vamos passar agora para o Marcos Krieger fazer as considerações. Luiz, aqui eu acho que o tempo não vai dar, senão só se o presidente autorizar. Não, eu adoraria autorizar, mas é muito sagrado na academia que a gente começa a sessão às 18 horas. Vai marcar uma outra reunião. Nós vamos ter essa reunião na quarta-feira da semana próxima, que vai voltar a discutir esse assunto. Você já deve estar recebendo os e-mails agora convidando. E, sem dúvida, o sucesso dessa reunião vai prorrogar esse programa, né, Gerson? Em abril, podemos talvez fazer uma continuidade disso. Marco, por favor. Então, rapidamente, a questão do acadêmico Sabra, a diminuição tem sido visto, né, em muitos países, no Israel, no Reino Unido, agora nos Estados Unidos, então estamos muito otimistas. Mas eles lá não utilizaram a vacina como a bala de prata, né? Fizeram lockdown em muitos casos, então vai depender da seriedade dessa questão. Em relação, então, à questão do Carlos Eduardo, da associação, na verdade, a gente não tem dados científicos hoje de estudos clínicos que possam, né, balizar essas associações, mas eles estão sendo feitos e estão sendo propostos de uma maneira cada vez maior. Como você mencionou, a AstraZeneca está fazendo com a Gamaleya, mas está fazendo também com a Pfizer. Tem uma série de propostas agora que o CEP está patrocinando de juntar vacinas diferentes, né? Essa eu acho que pode ser uma coisa interessante. Vacinas de proteína subunidade com vacinas de vetor viral, vacinas genéticas com vacinas... Isso talvez seja importante no futuro, mas no momento foi fortuito, assim, a gente espera que não tenha nenhum problema. A gente tem dados importantes que as pessoas vacinadas que já tinham tido a doença não tiveram nenhum problema de enhancement, nada disso. E só para finalizar, Márcia, tome a segunda dose no prazo determinado, porque esse espaçamento de 3 meses é o que a gente acha ideal até o momento. Você está muito protegida por 3 meses, mas depois essa proteção cai, e esse espaçamento permite que você tenha uma segunda onda de anticorpos, né, com maior título, e a gente viu que é com isso. Talvez aumente um pouco no futuro, mas hoje a gente tem que recomendar com base nesses dados. Muito bom. Eu queria agradecer muito a todos os presentes e principalmente aqueles que participaram ativamente do programa científico nessa tarde. Eu acho que foi, de novo, excelente. Instruiu a nós todos. Esse material vai ficar disponível em YouTube, com certeza de também ajudar muitas outras pessoas. Eu queria agradecer de novo muito aos acadêmicos Marcelo Morales e Gerson Silva por terem coordenado e principalmente terem montado esse programa tão bom. Uma das riquezas da academia também é o networking que os acadêmicos têm. Recursos humanos são o forte da academia e é muito bom ver a ciência brasileira com tantos recursos humanos de alto nível como foram apresentados nessa tarde. Eu queria, então, mais uma vez, agradecer a todos. Hoje nós teremos, a partir de agora, das 18 horas, uma sessão mais fechada aos acadêmicos para discussão de temas administrativos, mas todos estarão convidados para todas as outras sessões, inclusive essas próximas da semana, que vão se realizar na quarta e quinta-feira, conforme o programa já em distribuição. Muitíssimo obrigado a todos e boa noite. Está encerrada essa parte da reunião. Obrigada pelo... Muito obrigado. Parabéns, Márcia. Foi muito bom. A todos. Obrigado. Tchau. Até logo. Um abraço. Até logo.